Deuteronômio, capítulo 5, versículos 13 a 15. Deve prestar serviço e tem de fazer toda a tua obra por 6 dias. Mas o sétimo dia é um sábado para Jeová teu Deus. Não deve fazer nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu touro, nem teu jumento, nem qualquer animal doméstico teu, nem teu residente forrasteiro que está dentro dos teus portões, a fim de que teu escravo e a tua escrava descanse como tu. E tem de lembrar-se de que tornaste escravo na terra do Egito, e que Jeová teu Deus passou a fazer-te sair de lá com mão forte e braço estendido. É por isso que Jeová teu Deus te mandou observar o dia de sábado,